Seja bem-vindo ao canal Macetes Pedagógicos. Eu sou o professor Douglas Rodrigues e hoje estou aqui para disponibilizar um novo conteúdo que com certeza vai aprimorar os seus conhecimentos a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, desde já, peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Então, sem mais demora, bora pro vídeo. Para hoje falaremos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, do título 2 dos Direitos Fundamentais, capítulo 1 do Direito à Vida e à Saúde. Os artigos analisados serão o 10 e o 11. Então vamos para a leitura. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e privados, são obrigados a... Então, o artigo 10, ele menciona que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam eles públicos e privados, têm algumas obrigações. Eles são obrigados a... Então, vamos verificar quais são essas obrigações. Então, primeiro, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, mais uma vez, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, guardem, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Número 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão, plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, número 2, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão, plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, no item 2, ele mostra que a obrigação dos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam ele público ou privado, no caso público e particular, ele tem a obrigação de identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão, plantar e digital e da impressão digital da mãe. E aí fala, que é sem prejuízo de outras formas, normatizadas pela autoridade administrativa competente. Vamos agora para o 3, que diz: proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então, aqui a terceira obrigação diz: proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Então, guardem, proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Temos aqui a terceira obrigação. Vamos para a número 4. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, guardem que no Estatuto da Criança e do Adolescente aparece o termo neonato. Tá? Então, o número 4 diz, fornecer declaração de nascimento, e nessa declaração deve constar necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Então, mais uma vez, fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Vamos agora para a quinta obrigação que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sendo público e particular, têm como obrigação. Número 5, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, guardem, manter alojamento conjunto,
possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, mais uma vez, ó, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. E vamos para a última obrigação: acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, mais uma vez, o 6, ó, acompanhar a prática do processo de amamentação, em que deverão prestar orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, número 6, acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, aqui foi o artigo 10, né, que falam sobre as obrigações dos hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sendo público e privado, né, que tem com a gestante e o neonato. Então, é importante que você guarde esses 6 itens, né, porque eles podem ser cobrados nas questões de concurso. Então, vamos ver uma questão que trata sobre o artigo 10. O ECA, em seu artigo 10, afirma que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, exceto. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que afirma que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde da gestante, públicos e particulares, são obrigados a. Então, aqui nós temos que ver o que não consta como uma dessas obrigações. Vamos para as alternativas. Letra A. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 10 anos. Então, aqui nós temos um erro, porque esses registros deverão ser mantidos pelo prazo de 18 anos. Então, por isso que, nesse caso, a resposta é a letra A. Então, guardem. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, a letra A é a resposta. Vamos ver os outros itens. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, aqui nós temos o item do artigo 10. Letra C. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Mais uma obrigação. Letra D. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Também representa uma dessas obrigações. E a letra E. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Temos também mais uma obrigação. Então, no caso da questão 1, a resposta é a letra A. Então, vamos dar continuidade. A Lei 8.069, de 1990, o ECA, em seu artigo 10, prevê que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a, exceto. Então, aqui temos mais uma questão que menciona o artigo 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a. Então, mais uma vez, ele pede uma alternativa que não consta como uma dessas obrigações. Então, vamos para as alternativas. Letra A. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, a letra A consta como uma dessas obrigações. Letra B. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, a letra B está de acordo com o artigo 10, que representa, uma dessas obrigações. Letra C. Proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
A letra C também está de acordo com o artigo 10, então a letra C não é resposta. Letra D, fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Também está de acordo com o artigo 10, então não é resposta. Então, por eliminação, temos como resposta a letra E, que diz promover atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Então, aqui a letra E não está de acordo com o artigo 10, né? Se você for ver, não tem nada que esteja escrito próximo do que consta na letra E, né, no artigo 10. Então, por isso que a resposta é a letra E. Vamos dar continuidade. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observando o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, aqui nós temos o artigo 11, né, que fala o quê? É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltado à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, muito cuidado, prestem bem atenção. Então, mais uma vez, o artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, guardem mais uma vez. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, nós temos aqui o artigo 11, né, que fala sobre esse acesso integral, né, que fala sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, e esse acesso será feito por meio do Sistema Único de Saúde. No artigo 11, nós temos 3 parágrafos que estão relacionados a esse acesso integral. Então, vamos para a leitura. Então, primeiro parágrafo. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Então, vamos lá. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Então, guardem o primeiro parágrafo do artigo 11, que fala que a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Vamos para o segundo parágrafo. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, guardem, incumbe ao poder público, guardem, fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, mais uma vez, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado
voltadas às suas necessidades específicas. Então, aqui foi o segundo parágrafo do artigo 11, né, que menciona o que incumbe ao poder público com relação ao acesso integral às linhas de cuidado. Vamos agora para o terceiro parágrafo. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco, para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, mais uma vez, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância, esses profissionais receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento, se fizer necessário. Então, guardem o terceiro parágrafo, mais uma vez, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, aqui nós temos o artigo 11, que fala, né, sobre o acesso integral que é assegurado, né, às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, guardem, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, vamos ver uma questão que trata sobre esse artigo. Sobre o disposto na Lei 8.069 de 1990, ECA, em relação aos cuidados à saúde da criança e do adolescente, analisar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 11, porém não foi apresentado no enunciado, né? Então, por isso que é importante que você guarde o que consta nesse artigo. Por quê? Porque você pode ser testado e você pode nem saber, né? Então, nesse caso aqui, se você não fizesse a leitura, né, você não saberia que se tratava do artigo 11. Então, vamos lá aqui para o enunciado. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, observado o princípio no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, aqui mencionou o artigo 11, que fala que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde. E aqui ele pede qual é o princípio que é observado no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, se você lembra o que consta no artigo 11, você consegue responder que a resposta é a letra A, observando o princípio da equidade. Observado o princípio da equidade. Então, na questão 3, a resposta é a letra A. Então, vamos para mais uma questão que trata do artigo 11. O artigo 11 do ECA prevê que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Assinale a alternativa incorreta a que não faz parte deste artigo. Então, aqui nós temos uma questão que menciona o artigo 11 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ele mencionou o artigo 11, e o que ele pede? Ele quer que a gente verifique qual das alternativas não faz parte dos parágrafos do artigo 11. Então, vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, a que não faz parte desse artigo. Então, vamos verificar o que não consta no artigo 11. Letra A, parágrafo. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, aqui, a letra A, ela consta no artigo 11, né? Então, aqui temos um dos parágrafos do artigo 11.
Então, a letra A não é resposta. Letra B, os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação da criança ou adolescente. Neste caso, na letra B, ele não consta no artigo 11. Aqui eles retiraram, né, esse parágrafo de um outro artigo, então tem que tomar muito cuidado com o que consta no artigo 11, por quê? Porque eles podem misturar os parágrafos, né, podem misturar os itens, então nesse caso, se você não fizesse uma leitura a fundo do artigo, você teria dificuldade na hora de marcar a alternativa. Mas como você conseguiu estudar, você conseguiu guardar bem, então você consegue com facilidade marcar como resposta a letra B. Então aqui o que consta na letra B não está no artigo 11. Vamos ver os outros. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, aqui a letra C, ela consta no artigo 11, então não é resposta. Letra D, a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Também está de acordo com o artigo 11. Então, por isso que é importante que você guarde, né, o artigo 11, guarde o artigo 10, pois eles podem misturar as alternativas. Então, nessa questão, a resposta é a letra B. Então, vamos dar continuidade. Temos aqui a última questão, então vamos verificar e ver qual é a alternativa. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde, exceto. Então, aqui nós temos mais uma vez uma questão que menciona o artigo 11, porém também não foi mencionado. Então, é muito importante que você guarde o que consta no artigo 11, que diz que é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, vamos verificar nas alternativas o que não consta no artigo 11. Então, a letra A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Então, aqui consta no artigo 11 como um dos parágrafos. Então, a letra A não é resposta. Letra B, incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas gerais de cuidado, voltadas às suas necessidades específicas. Então, a letra B está de acordo com o artigo 11, não é resposta. Letra C. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, aqui na letra C também está de acordo, né? Consta no artigo 11. Então, por eliminação, a resposta é a letra D. Então, vamos ver o que temos na letra D, que diz: incumbe ao poder público acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Então, se você lembrar, né, o que nós estudamos no artigo 10, então a letra D é um dos itens do artigo 10. Então, por isso que é muito importante que você guarde o que consta nesses artigos, para que eles, quando misturarem, você conseguir identificar o que pertence a cada um dos artigos. Então, no caso da questão 5, a resposta é a letra D, pois o que consta na letra D pertence ao artigo 10 e não ao artigo 11. Então, aqui foi o estudo dos artigos 10 e 11 do Estatuto da Criança e Adolescente. Espero que tenha te ajudado a guardar um pouco mais de conhecimento, que tenha sido proveitoso para que você possa aprender um pouco mais. Então, ficamos por aqui.
Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha sido proveitoso para que você possa aprimorar os seus conhecimentos. Nos próximos vídeos daremos continuidade no estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, então não deixe de acompanhar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.